nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: como se conta a história? A história se conta através de tudo aquilo que aconteceu e se conta através de fatos, mas o que mais conta a história são as pessoas. E por isso, nessa edição, nós estamos ao lado do Dr. Carlos Alberto Perim e Zélia Perim, que são irmão e filha de Ronaldo Perim, um dos protagonistas da história de Governador Valadares, um dos maiores protagonistas. Segundo se ouve falar, segundo a informação de pessoas ligadas a ele, uma das mentes mais brilhantes que essa cidade já teve. Agora, melhor do que falar do que disseram é ouvir vocês, e é por isso que o Arte e Memória da Cidade está aqui, para a gente conversar tanto sobre a história da família, a sua própria história, não é? E a história de Ronaldo Perim. Perfeitamente. Combinado? Combinado. Combinado. Então vamos lá. Vamos começar pela família. A família é valadarense, de onde veio e como começa essa história? Na verdade, a família começa na Itália. Nós somos descendentes de italianos que migraram para o Espírito Santo. E lá nasceram meus avós, né, que por parte do pai chamava Vitório Perim e Dona Rosa Perim, e por parte de mãe, Santino Costa e Clementina Franzotti. Então, meu pai é diretamente descendente de italianos. Minha mãe também. Meu avô era empresário do Espírito Santo. Não sei por que meu pai resolveu vir para Valadares nos idos de 1944. 44. Quando Valadares na cidade estava recém-emancipada. Exato. E veio aqui numa época que não existia luz, aquelas dificuldades todas. E aqui ele iniciou a vida empresarial dele, mexendo inicialmente na área de madeiras. Ele tinha uma serraria. É interessante você falar assim, eu não sei por que ele veio. Porque a maioria das pessoas também fazem justamente esse comentário. Falar, não sei por que eu vim para Valadares, mas isso me atraiu. A cidade atraía muita gente. Disse, quer dizer, por aí, que Valadares é a cidade basicamente de forasteiros. Gente que veio de fora para... fazer acontecer. Tinha essa fama de uma cidade onde havia muito pioneirismo. E aqui também tinha naquela época a época da mica, que era muito utilizada, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Era um material que eu não sei classificá-lo, mas a mica era uma coisa muito importante. Tanto assim que aqui em Valadares, exato, era utilizado para vários fins, inclusive bélicos, né? E aqui, inclusive, vieram morar aqui em Valadares, em função disso, vários americanos, que é onde hoje é o chamado acampamento da Vale, se não me engano, né? Ali tinham várias casas, eles faziam um condomínio fechado, casas, inclusive, de madeiras, que eram habitadas pelos americanos. Mr. Simpson. Mr. Simpson foi o exemplo mais citado, mais comentado, porque ele se integrou mais na comunidade. Ele fazia aulas de inglês coletivas, no antigo Minas Club, que até hoje existe aqui. Enfim, e isso, Valadares naquela época achava que Valadares seria talvez a maior cidade de Minas, mesmo depois, ultrapassando até Juiz de Fora. Tal era o nível de crescimento nos idos de 1950, por exemplo. E que, infelizmente, posteriormente não se concretizou, mas não deixou de ser uma cidade muito boa de se viver, não é isso? Eu acredito. Todo ciclo tem o seu início, o seu auge e o seu fim. Né? Você acha que
o fim do ciclo da mica interferiu nesse crescimento de Governador Valadares? Eu acho mais o fim do ciclo da madeira. Da madeira. Na minha opinião. Porque aqui em Valadares, para te dar uma ideia, no centro de Valadares, aqui na rua Dom Pedro II, tinha uma serraria. A Imapebra, se eu não me engano. Imapebra. Ivo de Tassis, né? Existia no Vila Bretas, papai tinha uma serraria chamada Induma, uma área enorme lá, não tinha, a JK era uma arruela, né? Então, a madeira, infelizmente, naquela época, era politicamente correto, vamos assim dizer, você... Essencialmente extrativista. Exato. Você acabava com tudo para transformar em pasto. O que acontece, inclusive, hoje na região amazônica, as pessoas vão lá, pasto e área para agricultura, não é isso? Então, eu acho que com a extinção das madeiras nobres, caiu muito. E Valadares também não atraiu as indústrias, né? Ipatinga, por exemplo, teve a sorte da Uzi Minas ter sido lá. E depois veio a Cenibra também, que ficou em Belo Oriente, em vez de ficar no município de Valadares. Então, menos receita para o município, e a coisa que hoje rola em torno, praticamente em termos de comércio, né? E algumas poucas indústrias de renome, né? De alcance social maior. Então você acha que o ciclo da madeira foi mais importante nisso? Pelo menos é a minha opinião. Não sei se seu seria pai correto. tinha uma... Ele tinha uma serraria chamada Induma, e na verdade ele foi um empresário polivalente, vamos assim dizer, né? Porque ele atuou na área primeiro de madeira, mas ele teve várias outras atividades, inclusive sem nenhuma conexão. Ele foi dono de uma concessionária de venda de carros da Ford. Ele foi um empresário que praticamente todo o leite produzido aqui na região era levado ao Rio de Janeiro através de uma frota de caminhões. Ele criou o bairro Granduquesa, que era uma fazenda, ele comprou e loteou. Ele foi dono de posto de gasolina, inclusive o posto de gasolina em frente da própria casa onde ele morava, que também foi de Ronaldo, até o falecimento dele pertencia ao Ronaldo. É como o mundo gira, né? E hoje pertence aos herdeiros de Ronaldo, aos filhos dele. Enfim, e por último ele encerrou a vida dele como construtor na área civil, construindo vários edifícios em Cabo Frio e em Guarapari. Ele foi um homem que várias atividades. Como empreendedor, e por formação não, né? Não, papai tinha o curso primário, mas ele tinha uma cultura muito boa, porque primeiro ele lia muitos jornais, principalmente revistas. Se informava bastante. Ele era muito bem informado sobre praticamente tudo que ocorria, que era publicado na imprensa. E era um homem, modéstia à parte, e eu posso dizer que bastante inteligente. A pena que eu não tenha herdado nem a metade, mas era realmente um homem inteligente. Não, talvez Ronaldo herdou mais do que alguém, no caso eu. Mas a Zélia e metade do Brasil, vamos acreditar em Totalmente. Você sabe por quê, pessoal? Esse rapazinho, antes da entrevista, olhou para nós, né, ser testemunha, e falou assim, minha memória, que não sei o que, tá fraca, não vou conseguir lembrar, e até agora tá dando show. Pois é. Né? Mas é as coisas que eu ainda lembro. Daqui a pouco você vai ter uma desagradável surpresa. Espero que o telespectador já me desculpe, porque vão ter surpresa. Tenho certeza que não. Bora lá. A família, vieram pai e mãe, nos idos de 1940, né? E quantos filhos agora? Antigamente você não tinha muito limite para filhos igual hoje não, sabe? Lá em casa, por exemplo, foram 8 filhos, né? 6 homens e 2 mulheres. Enfim, mas também era mais fácil de criar. Você acha que era mais fácil? Muito, não tem nem dúvida, né? Você acha que o acesso a essa informação toda dificulta a criação? Sem dúvida nenhuma. Eu posso, porque eu sou testemunha dos dois lados, né? Dos dois lados. Eu vi, também como na medicina, eu ainda estou testemunhando mudanças assim que são muito importantes. Você, primeiro, eu estudava em escola pública. Meu pai não pagava escola de ninguém. Segundo, a minha vestimenta era um calção. Eu saía da escola, colocava um calção e pronto. O meu divertimento era jogar futebol na rua, birosca, que é bola de gude
para a maioria, nem acho que birosca é um termo só usado em Valadares, não sei se tem outro lugar, mas enfim, bola de gude, bola de finquinho. vidro, finquinho. Você já jogou finquinho alguma vez? Já. É maravilha, mas né? Mas eu era desastrado. Ah, não, pois é, mas eu era muito bom. Nisso eu posso dizer. Você era bom no finquinho? Muito bom no finquinho. Eu não. Então, eu enfim, o custo era muito pequeno. Você tinha um par de sapato daquela época. Você não tinha nada. Hoje em dia, infelizmente, o consumismo... Na verdade, também o que acontece, existe uma oferta maior de itens que interessam à humanidade. Não é só o consumismo. Você também, naquela época não existia nada. Não tinha televisão, não tinha internet. Mal pegava-se a rádio aqui, até o rádio tinha dificuldade de pegar. Então era muito mais fácil. Você não tinha refrigerantes. Você tomar uma Coca-Cola era um evento, né? Comer uma sobremesa. Hoje, se não tiver Coca-Cola, tem um evento. Exato. Um desastre, né, galera? Então, era muito menos custoso. Você hoje, para dar uma educação adequada a um filho, não é fácil, né? Você ter as condições financeiras, inclusive. E as preocupações que o mundo moderno também está trazendo em diferentes aspectos sociais. O que era a diversão desses 8 filhos? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para o próximo bloco? Acho que é uma boa ideia, até mesmo para a gente tomar um pouquinho de água. O que você acha? Então vamos fazer assim, daqui a pouco, segundo bloco, a gente vai falar sobre o que era a diversão desses 8 irmãos. Eu tô preocupado com as 2 meninas. Que 6 marmanjos cuidando de 2 meninas. Ele vai contar, ela também vai falar de muita coisa, mas é no próximo bloco, tá bom? De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, você sabe, a gente promete, a gente tem que cumprir de qualquer jeito. Pressupõe-se. Vão contar sobre, para você se identificar quem são essas figuras ilustres aqui do meu lado. Dr. Carlos Alberto Perim, irmão de Ronaldo Perim, e Zélia Perim, filha de Ronaldo Perim. Eu estou muito, mas muito feliz em estar com vocês e poder contar igualmente e ouvir um pouco dessa história. Mas vamos lá. Uma família de 8 filhos, 6 homens, 2 mulheres. Aí eu perguntei, rolava ciúme, elas sofriam muito, como que era isso? Como já havíamos conversado no intervalo, intervalo rola muita coisa, mas não, a gente, pelo menos eu concluí, buscando pela memória, que não havia isso em decorrência do fato de que naquela época as pessoas viviam, na verdade, no tempo livre, mais fora de casa do que dentro. Era um calor muito grande, como sempre foi em Valadares, e nós, como crianças, partimos para a rua para jogar as famosas peladas, bola de gude, birosca, finquinho, basquete, futebol, enfim. E eu não acredito, realmente foram as duas, foram primeiro 5 homens, nasceram um atrás do outro, na escadinha. Depois vieram as 2 filhas e, posteriormente, o último, a chamada Rapa do Tacho, né, que eles chamam? do Tacho. Que inclusive, foi nomeado em memória do meu pai também como Antenor. Júnior, né? Antenor Geraldo Perim Júnior. E não havia, não. Pelo que eu me recordo, não. Hoje, talvez, porque as pessoas talvez fiquem no mesmo ambiente, mais juntos, pode haver esse tipo de conflito. Mas eu nunca testemunhei que eu pudesse falar isso, não. Não, né? Você tem algum testemunho de alguma tia que falava alguma coisa? Não, eu sei da minha tia Sheila, que ela conta que o caçula, que é chamado Antenorzinho, né? Porque meu avô era Antenor, que ela o tinha, assim, na condição até de um filho, pela diferença de idade. E ela fala que uma ocasião que eles foram para o Garfo Clube, e o Antenorzinho sumiu, ela voltou para casa em prantos, quando ela chegou ele já estava. Ela conta isso sempre, acho que o aperto foi tão grande que se tornou inesquecível, né? Mas eu creio que foi muito tranquilo, né? Famílias grandes têm isso, né? Dos mais velhos acabarem cuidando dos mais novos, né? E como era a diversão? Você fala finquinho, birosca, e o cinema, carnaval em Valadares são muito famosos. Sim, aí já passou da infância um pouquinho para a adolescência, um pouquinho mais alto. Porque
na infância em si era isso. Só mesmo esses tipos de atividades próprias das crianças, né? Aí você vai chegando na juventude, aí já vem os bailes de carnaval que você vai frequentar. E Valadares tinha um dos carnavais, acho que é essa plural, né, de carnaval, os carnavais mais importantes do interior do Brasil, talvez. Interessante isso. Tínhamos carros alegóricos, era um carnaval famoso. Existem alguns hoje famosos no Brasil, em alguns lugares, né, Zé? Mas Valadares tinha um deles na época. E a gente tinha o Ilusão Esporte Clube, que era muito famoso. Muito famoso, e o Minas Clube. Existia até uma certa rivalidade entre eles, e a gente certamente frequentava essas festividades, mas eram muito poucas, na verdade a atividade social era bem restrita. A maior atividade social, quando eu era relativamente jovem, por incrível que pareça, era a Praça Serra Lima. Eu não sei se você sabe, a Praça Serra Lima era o local de encontro da juventude de Valadares, era o Point, que eles chamam, não é isso hoje? Point. Isso. E aí tinha uma coisa interessante, porque era a praça redonda, todo mundo sabe disso. E ela tinha um fluxo das mulheres e o fluxo dos homens. É óbvio que eram fluxos contrários, evidentemente, para um se ver ao outro. Então tinha o fluxo das mulheres e no sentido anti-horário, o fluxo dos homens. E a gente ficava ali paquerando as meninas, né? É o famoso footing. Isso. Né? E era praticamente todo fim de semana era isso que acontecia. Nos outros dias era ir na pracinha para encontrar com os amigos, porque as meninas também não podiam ir todo dia, tinha só... Não, isso não é todo dia, não. Isso até hoje. Não, a menina era mais, né, o negócio era mais... Preservada. O freio de mão era bem... Então tinha um dia que elas podiam ir. Geralmente feriados, fim de semana, são aqueles dias festivos. Eram os dias da Coca-Cola. Os dias sem Coca-Cola, pior é isso, a seco. Não, tô falando assim, dia que tinha Coca-Cola em casa, eu podia ir pro footing. Eventualmente sim, nem sempre também. Mas sim, era lugar de se ver. Você encontrava os amigos. E tinha o Clube dos Bois, o Clube do Boi. Opa. O Clube do Boi é onde iam os adultos, como meu pai, por exemplo. Ele jantava, em vez de ir para a televisão, ele ia encontrar-se com os amigos no clube, bater papo, etc. E minha mãe ficava vendo... ouvindo a novela, que tinha as novelas na rádio, Rádio Nacional, etc. e tal. Tinha o Repórter Esso, que também era muito interessante, naquela época seria o equivalente a um jornal nacional hoje, vamos assim dizer. Tudo muito simples, né? Mas a vida era boa, não pode se reclamar, não. Footing, você participava muito do footing, você? Bastante. Bastante. Eu não vou prolongar essa conversa. Acho que é bom não, porque minha esposa está me olhando. A Adriana está ali, já está preocupada, né, com a situação. E com razão está ciumenta, tinha que se passar. Ai. Será que eu posso perguntar? Acho que é melhor que não. Pode detalhes, né, Flávio? Sem detalhes. Não, porque a verdade nem sempre é bom de ser ouvida, né? Senão, vai contar. Gente, nós vamos fazer uma matéria especial depois, só com o doutor. Falando footing. Vamos lá. Mas vamos para frente. Então, a família acaba se estabelecendo. Os filhos ajudavam no comércio, ajudavam na madeireira, Como que era? Ronaldo foi, acho que chegou a ser um braço direito de papai. Ele era um dos mais velhos? No início da vida de Ronaldo, assim, mais adulta. E no final da vida de papai, aí já passou a ser um tenorzinho, por incrível que pareça, o filho mais novo. Mas papai era o mais velho. Era o mais velho. O mais velho era o Ronaldo. E o Antenorzinho, que chama de Antenorzinho, mas é um baita de um homem, mas ficou como Antenorzinho. Ele, no final, ele que participou da fase de construção civil que meu pai se tornou um empresário nessa área. Mas no início, Ronaldo, inclusive, tinha a Transinca, que transportava leite. E tem uma atividade que papai exerceu que eu esqueci de falar, que também acho importante. Papai foi dono de uma aviação, de uma empresa de ônibus, que não era nem daqui, de Teoflotone, a empresa Santo Elias, que fazia inclusive a linha Teoflotone-Rio. Olha só. Quer dizer, você vê como é que papai era um homem polivalente. Chegou a ter uma fazenda, nunca gostou muito, mas chegou a ter uma fazenda chamada Prata dos Baianos, município lá de Mendes Pimentel, onde ele também tinha uma serraria. As pessoas iam atrás, onde tinha... Quando ele lá já tinha... Ele era empreendedor mesmo. Ele era um empreendedor de mão cheia, realmente. E muito bem sucedido em todas as atividades, diga-se de passagem. E apesar disso tudo, ele conseguia ainda ser família? Ele era um pai presente, era um pai que... Como que era isso? Era um pai presente no sentido que era a presença naquela época. Porque
talvez até hoje também. Ele tinha suas atividades, acordava de manhã, ia para o trabalho, mas sempre almoçava e jantava em casa, porque era, era comum naquela época, ninguém jantava fora. Ele ouvia o Repórter Esso, e aí saía e voltava ali pelas 10 da noite, que era comum, na minha cidade morria às 10 da noite, não tinha mais nada que fazer. Então era uma vida normal, vida fim de semana em casa. Com todas essas atividades, com todo esse empreendedorismo, e ainda assim almoçava em casa e jantava em casa. Vida tranquila, vida de interior, a cidade era pequena. Que incrível, né? Hoje, os livros de ajuda para empresários e para empreendedorismo colocam algumas leis. E uma delas é dedique tempo para a família. Sim. Agora, evidentemente, você há de convir que nós estávamos numa época em que as mulheres tinham muito menos direitos do que tem hoje. O machismo era quase que uma coisa tida como normal. Por isso que eu te falei, eu tinha o direito de sair todo dia à noite para ir para a pracinha. Mas as minhas irmãs não tinham esse direito. Não é isso, Zé? Ai de uma pessoa, uma mulher que entrasse num carro de um namorado naquela época. Não porque não tinha carro, mas vamos supor que tivesse. Seria uma... garupa, o lombo de um... Exato. Aqui houve, inclusive, eu me recordo uma coisa interessante, não sei se a Zelinha chegou... Era da época, você não está tão velha assim não, né, Zelinha? Mas eu sou de outra geração. Teve uma casa, naquela época começou a ter a tal de lambreta. As lambretas eram motocicletas. Né? E uma menina, coitada, durante um dia pegou carona na garupa do namorado. Isso criou um caso que... social. Uma comoção de um caso como esse, você imagina, né? Então... As coisas eram muito diferentes, a gente não pode analisar comparativamente, né? Tem que analisar dentro do que era naquela época, o que era aceitável, o que era socialmente bem visto, vamos assim dizer. É engraçado, né? Eu trabalhei em Cuparaque, né? Nos anos 90 eu trabalhei em Cuparaque. E as meninas eram proibidas de ir para a praça e de andar de bicicleta. Exatamente. E na Praça de Esportes aqui tinha o horário, na Praça de Esportes, na piscina tinha o horário das meninas e o horário dos meninos. Você frequentava a Praça de Esportes também? Principalmente nos horários das meninas, onde eu passava, né? A gente passava por debaixo da cerca, que era uma cerca viva, e ficava lá de... Você viu? Eu falei que eu não ia entrar nesse assunto, mas ele entrou. Olha como é que eu estou entrando nas intimidades, tá vendo? E tinha as escolas também que eram de meninas e meninos, né? Sim, o Colégio Bituruna, que onde eu estudava era só menino, e tinha o Colégio Imaculada Conceição. Lodinas? Não, Lodinas está na ilha, né? Imaculada Conceição de hoje ainda, lógico. Só meninas. Não tinha essa mistura. Mas os meninos sempre arrumavam um jeito de... E as meninas também, né? Tinha que haver o flerte, senão não haveria namorado e não haveria casamento. Tem que ter um início, né? Verdade. Mas tudo dentro do melhor nível... De respeitabilidade. De religiosidade. O senhor que é pastor sabe disso que a gente tem que ter isso. Verdade. Na verdade, talvez fosse até muito mais, assim... Sadio, muito menos malicioso do que é hoje. Eu acho que a malícia estava, né? Mas com... Ela era discreta, né? Com mais... Era discreta. As pessoas tinham... Mais pudor, né? Respeito, pudor. Podia a mente pensar, mas jamais entrar... Mas enfim, era uma outra época, então fica difícil a gente comparar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, mais um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Carlos Alberto Perim e Zélia Perim, para contar das histórias deles e para falar sobre Ronaldo Perim. Fique com a gente, tá bom? Olha, o Arte e Memória da Cidade aí na sua telinha aqui pela Superi, canal 20. Doutor, vamos começar a falar de ti? Um pouco Se houver algo importante, um pouco mais. Estou à sua disposição. Para quem está pegando agora, Dr. Carlos Alberto Perim e Zélia Perim. Ambos contando a história da família e também do Ronaldo Perim. Daqui a pouco a gente vai falar, mas vamos falar de ti. Você passou um tempo fora de Valadares para estudar. Bastante tempo. Não é? Quando é que isso se deu? Você saiu para estudar porque queria ser médico? Ou como é que aconteceu isso? Eu saí, na verdade, aqui, naquela época existia o curso primário, ginasial e o científico, né?
científico eram 3 anos. E eu fiz o primeiro ano científico aqui, no Colégio Bituruna, e depois resolvi ir para Belo Horizonte, onde eu estudei nos colégios Santo Agostinho, primeiro, segundo e terceiro ano científico. Porque achava, talvez até erroneamente, que lá eu poderia ter mais chance de ingressar numa universidade, que era meu objetivo. Eu não tinha ideia nenhuma do que eu iria fazer. E lá fiquei, estudei, fiz o primeiro, segundo e terceiro ano científico, e de repente deu o estalo que eu iria fazer medicina. Eu não posso lhe dizer com certeza que eu fui fazer medicina porque eu tinha altos pensamentos de salvar a humanidade. Vocação. Uma vocação que surgiu. Eu achei que era uma experiência, e eu tive sim uma experiência até muito interessante, porque ali, onde hoje é a Praça da Mulher da Boca Aberta, não sei como é que é o nome daquela praça, deve ter um nome, mas a gente chama Praça da Mulher da Boca Aberta. Ali em frente tinha uma casa de saúde. Zé Altino Machado. Aurita Machado? Aurita Machado? Aurita Machado. Uma justa homenagem. Ali tinha uma casa de saúde, onde morava o Dr. Ladislau Salles, trabalhava o Dr. Ladislau Salles, que foi prefeito do governador Valadares, um excelente médico e um excelente prefeito também, diga-se de passagem. E eu um dia, como criança, eu subi e fiquei olhando dentro da sala de pequena cirurgia, e ele fazendo lá um procedimento. Aí sim, cantor. Até que ele me viu e falou: foge daí, menino! E eu partia, lógico. E aquilo ficou na minha lembrança e me trouxe uma ideia de que talvez uma coisa que pode ter influenciado. Mas enfim, fiz o vestibular, passei, e aí a vida continuou como estudante de medicina, depois residência em cirurgia, e mais um fato importante. Já que você está entrando na minha intimidade, eu sou obrigado a me expor, não é isso? Vamos lá. Eu, até o 6º ano de medicina, eu ia fazer cardiologia. E, numa determinada noite, eu de plantão, fui chamado para dissecar uma veia. Um paciente, às vezes, não consegue pegar a veia com a agulha, tem que fazer um cortezinho, isolar uma veia, colocar um cateter lá dentro, a gente chama de dissecar uma veia. E eu, como interno naquela época, eu tinha essa obrigação também, embora não tivesse... Aí que você iria escolher a sua profissão específica. E eu dissequei essa veia com a enfermeira me ajudando. Terminada essa dissecção, ela falou assim: doutor, eu nunca vi ninguém dissecar uma veia tão bem como o senhor. Aquilo eu me enchei igual um sapo-boi, né? Imagina um interno, mal, né? Nem recém-formado. E eu imaginei, então quem sabe cirurgia é o meu caminho. E graças a Deus que eu, por causa disso, fui ser, porque eu ia ser cardiologista. Eu não sei se foi bom ou mal, mas eu estou muito satisfeito com esse caminho que eu tomei. Que fui então, aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 4 anos e meio, ou seja, eu fiz 6 anos de medicina e fiz 6 anos de especialização, 12 anos de... E dos Estados Unidos voltei direto para Valadares, influenciado pela família. Apesar de ter recebido convites para permanecer nos Estados Unidos, mas lá tinha uma carência muito grande de médicos. E o médico lá se dava muito bem, tanto socialmente como financeiramente. Então era um ambiente... E o ambiente médico muito melhor. Eu cheguei em Valadares naquela época onde as coisas eram muito difíceis. Mas graças a Deus também que eu acho que eu fiz a conduta certa. Porque é melhor ser, como diz o outro, cabeça de leão do que rabo. Ou cabeça de gato do que rabo de leão. É isso? Porque aqui eu sou um cidadão brasileiro, primeiro mundo, cidadão verdadeiro. Lá a gente sempre fica com aquela ideia que você é um imigrante. Eu ouvi um cantor, João Alexandre, né, quando ele veio aqui, a gente conversando, ele virou e falou assim: é curioso como o brasileiro prefere ser um estrangeiro nos Estados Unidos de quinta do que um brasileiro de primeira no Brasil. Exato. Né? Exato. Então é isso, você faz as escolhas na sua vida. E você tem que torcer que essas escolhas sejam as certas. E eu, sinceramente, acho que eu fiz as escolhas certas. Na profissão, na especialidade e onde eu pratiquei minha medicina. Porque eu convivi com a minha família, da qual eu tenho muito orgulho, graças a Deus. Quem dera que todo mundo tivesse o orgulho da família que eu tenho da minha. E conviver com eles, se eu tivesse ficado nos Estados Unidos, não teria essa convivência. Eu poderia ser um homem muito mais rico, não que eu seja rico, mas teria certamente muito mais rico,
teria tido um ambiente de trabalho talvez melhor, mas eu possivelmente não teria a felicidade que eu tenho hoje, olhando para trás. Então, eu acho que eu fiz uma excelente escolha ter vindo para o Brasil. A sua especialidade, Brasil, sua especialização hoje na cirurgia é? Eu fiz cirurgia geral. Quando eu cheguei em Valadares, fazia-se de tudo, né? Tudo. Cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, abdominal, ou seja, o cirurgião geral era o que o nome próprio indica. Era geral mesmo, você não tinha um especialista, né? Mas hoje eu já me dedico mais exclusivamente à cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da obesidade, que não é o seu caso, evidentemente, né? Mas faço outros tipos de cirurgia também, mas hoje o maior foco é a cirurgia bariátrica. Ou cirurgia da obesidade. E estou aí, né, na luta, como diz o outro. E amo o que faz? Gosto bastante. Que bom, que bom. E eu tenho certeza que os pacientes estão muito felizes. Sim, pelo menos eu não posso reclamar da minha clientela, pelo menos os que voltam lá, porque estão felizes. E os resultados, graças a Deus, também têm sido gratificantes. Eu tenho ouvido falar, o meu sogro, acho que foi seu paciente, Rafael Lucas de Oliveira, ele fala muito bem, né, dos procedimentos, do tratamento, né, do trato que você tem com o ser humano, com a pessoa. Né? Eu mando o seguinte, em qualquer profissão, na verdade, o que você tem que fazer é se comparar com aqueles que são considerados referências. Se você é um engenheiro, quais, naquela sua especialidade, onde existem os melhores serviços e quais são os resultados deles? E medicina é a mesma coisa. Você, apesar de morar em qualquer cidade, seja menor ou maior, o que você tem que saber para a sua satisfação própria, porque ninguém talvez vá te fiscalizar sobre isso, mas se você quer ter uma satisfação própria, você pegar os resultados dos centros de excelência do que você faz e comparar com aquilo que você está tendo. Se você estiver satisfeito com essa comparação, você está bom. Se não, você faz duas coisas. Ou você muda e vai aprender mais, ou você larga. Eu, graças a Deus, eu posso falar de cabeça erguida que os meus resultados se comparam com os bons centros. Por isso que eu continuo e por isso que eu estou satisfeito com o que eu faço. Existem vários procedimentos de emagrecimento, vamos lá assim, cirurgias. A bariátrica é uma delas. Sim. Né? Ela foi aceita de cara pelo meio médico, né? Pela medicina em si, ou sofreu resistência até... Como que é isso? Sim, vou dizer, eu fui um dos mais resistentes à cirurgia bariátrica, por incrível que pareça, porque eu fui daquela época que se pensava que o paciente obeso era obeso porque queria ser ou porque era uma pessoa que não tinha vontade, ou era uma pessoa preguiçosa, porque comia demais, ou seja, todos os adjetivos negativos e pejorativos a essa pessoa. E eu, quando a primeira vez vi falar em cirurgia bariátrica, na verdade foi nos Estados Unidos, porque a obesidade é muito grande nos Estados Unidos e já era grande quando eu estava lá. E lá começaram a fazer cirurgia bariátrica. Eu achava aquilo um absurdo, fazer uma cirurgia para tratar uma obesidade. E hoje se sabe que não é isso. Existem vários tipos de obesidade, vários graus de obesidade. E existem normas, evidentemente, de indicação de cirurgia estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, pelo próprio Ministério de Saúde, e que são normas que são aceitas mundialmente. Tem certos tipos de obesidade que o único tratamento eficaz a longo prazo é a cirurgia. Você não vai deixar essa pessoa ficar tendo uma qualidade de vida ruim, uma possibilidade de morte prematura, problemas sociais graves, problemas psicológicos graves em função de uma doença cujo único tratamento é a cirurgia. E isso é comprovado cientificamente. É por isso que é feito. Seria um absurdo que o Ministério da Saúde ou o Conselho Federal de Medicina fosse avalizar um procedimento que não fosse benéfico aos pacientes. Não é o nosso caso entrar na situação da obesidade como problema, né, de saúde pública? Né? O que já está se tornando hoje, né, infelizmente. Os hábitos alimentares contribuem muito para isso. Sim, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, eu acho bonito quando ele fala também de medicina que os olhos brilham, né?
Realmente eu adoro medicina. Vamos fazer o seguinte, próximo bloco, a gente vai entrar para falar sobre Ronaldo Perim. Combinado? Combinado. Combinado? Então fique por aí. O Arte e Memória dá um tempinho e volta já para falar sobre Ronaldo Perim e seus feitos, as lembranças que o Dr. Carlos tem e a Zélia. Tá bom? É rapidinho, a gente volta já já. Arte e Memória da Cidade, Canal 20 Superi TV. Ao lado do Dr. Carlos Alberto Perim, Zélia Perim. Já contamos muito sobre a história da família, sobre a história do Dr. Carlos. E agora vamos falar um pouco sobre Ronaldo Perim. Você é filho. Você é irmão. Não é? É tudo isso que se fala dele? É uma mente brilhante? É um apaixonado pelo que fazia? É um homem super inteligente? É isso tudo mesmo ou tem muito mais que não se fala? Tem muito mais e tem muito menos. E muito menos. Falar que Ronaldo é um mito, por exemplo, eu não chegaria a tanto. Né? Que ele é um gênio. Gostaria que fosse. Mas talvez seja até ruim, porque os gênios às vezes não se dão muito bem na vida, né? Em termos de... A genialidade nem sempre é muito boa para quem a tem. Eu acho que o Ronaldo foi um homem, primeiro, muito inteligente. Isso sim, muito inteligente. Uma pessoa de um caráter elogiável, vamos assim dizer. Né? Porque exerceu política. Ele foi um empresário no início da vida dele, mas depois se enveredou pela política e nós estamos tendo esses exemplos terríveis aí na política no Brasil hoje, né? E o Ronaldo, graças a Deus, ele teve... E talvez por isso que ele não conseguiu continuar na vida política, porque ele fazia uma política que não é a política que é viável, talvez, no Brasil de hoje. É uma política baseada na seriedade, né? No cumprimento da palavra, no respeito às coisas públicas. Isso aí praticamente inviabiliza um político como Ronaldo, infelizmente. Sem que eu esteja lançando qualquer suspeição sobre os políticos atuais. Você está falando das exercendo ou não exercendo o mandato. Eu quero dizer que Ronaldo, dentro daquilo que eu considero, o que eu vejo na política hoje, ele escolheu a profissão errada. Como eu escolhi como profissão a medicina, se ele escolheu como profissão, se é que a gente pode chamar de política uma profissão, mas acaba sendo, porque é o que ele exercia, ele escolheu a profissão errada. Talvez isso, inclusive, tenha sido uma razão dele ter morrido mais precocemente. Porque, acredito, Ronaldo teve um infarto numa plena campanha política. Se elegeu. Eu acho que havia muito estresse envolvido nisso. Sem Aos 42 anos. 42 anos. Eu acho, obviamente, tinha o aspecto genético, né? Minha família tem um aspecto genético, tem um histórico. Há uma somatória de fatores, né? O aspecto genético. Enfim, mas é um homem especial, sim. Nesse aspecto de caráter, nesse aspecto de honestidade e da competência, que é outra coisa importante, né? Que a somatória de fatores. Não adianta você ser um sujeito muito de bom caráter, se você for administrar uma coisa e você não souber administrar. Não tiver competência. Você tem que ter uma somatória de fatores para que o objetivo seja alcançado. E o objetivo de um político é trazer o bem para a comunidade. Então eu acho que ele, como nas diferentes atividades políticas que ele teve, ele trouxe muita coisa de boa para o povo de Governador Valadares. Ele já se lançou como candidato a prefeito? Não, ele, na verdade, ele iniciou a vida política dele, pelo que eu me lembro, em 1966, quando ele se filiou ao MDB. Existia a Arena e MDB, na época da ditadura. E ele se filiou ao MDB, que já foi uma má escolha, porque era a oposição. E na ditadura, ser oposição não era coisa muito fácil. Não era legal. Não era muito legal. Depois, e é uma coisa interessante também, Ronaldo foi um homem de um partido só. Porque o MDB se transformou em PMDB. E ele ficou sempre no PMDB. E era chamado PMDB autêntico, porque eram aqueles que sempre defenderam a bandeira do MDB. Que depois foi muito desvirtuada como é. Hoje o PMDB, na verdade, é uma colcha de retalhos. Cada local tem uma. Política hoje não se faz por ideologia. Exato. Mas ele se lançou como... Aí em 1976, para fazer uma coisa um pouco mais objetiva, ele se lançou candidato a vice-prefeito junto
com o Raimundo Rezende. Essas fotos aqui? Essa é a foto de Raimundo Rezende como prefeito e Ronaldo como vice-prefeito, eleito em 1976. Pode ir falando. E Ronaldo, como vice-prefeito, ele foi designado para ser presidente do CEMOV, né? Que era o Serviço Municipal de Obras e Viação. E naquela época o CEMOV era o órgão fazedor das coisas públicas, vamos assim dizer. Ele que tinha os funcionários, não havia empresas a serem contratadas para a maioria das coisas, tudo era o CEMOV que fazia, calçamento, rede de esgoto, enfim, tudo era o CEMOV. E ele foi, então, como vice-prefeito, exerceu essa atividade também de presidente do CEMOV. E o Raimundo Rezende foi um excelente prefeito. Deu obras fantásticas e Ronaldo era o braço direito dele. Nessa foto, quem estão? Aqui é Ronaldo tomando posse como prefeito. Porque aí, quando chegou em 1982, Raimundo Rezende lançou Ronaldo como candidato à sua sucessão. E ele acabou sendo eleito. O povo reconheceu o bom trabalho que ele fez no CEMOV, o bom trabalho que o Raimundo fez como prefeito, e o elegeu prefeito. É inclusive interessante, porque mudou-se a regra. Eram 4 anos de mandato, Raimundo Rezende passou a 6 anos de mandato e Ronaldo também 6 anos. Eu acho que foi uma sorte de Valadares, porque teve 2 prefeitos competentes por um período mais longo, de 12 anos. Não quer dizer que não tenham havido prefeitos competentes nem antes e nem depois. Mas esses 2, para mim, foram competentes. Então, foi bom que eles tivessem ficado mais tempo. Depois, Ronaldo foi deputado federal. Como deputado federal, mais uma vez ele se destacou, elegendo-se presidente, primeiro vice-presidente do Congresso Nacional. Talvez o cargo mais importante, né, de um político valadarense. Né? Antes do deputado, deixa eu mostrar essa foto aqui para você só fazer um comentário dela. Sim. Uma foto ele como prefeito recebendo o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, e o governador de então do estado, Hélio Garcia. Né? Aqui atuando e recebendo. Isso. E o que a gente comentava, que os presidentes vinham muito a governador Valadares. Né? Valadares estava inserida nesse contexto de cidade importante. Aí você falava dele como o primeiro presidente. Isso. Aí a mesa diretora do Congresso, com o ex-presidente José Sarney, o Luiz Eduardo Magalhães, que era o presidente da Câmara, e Ronaldo como vice-presidente. E ele era muito bem articulado dentro da política, né, no que ele fazia. Essa foto eu acho que poderia até explicar isso, porque Ronaldo, nessa foto, que talvez você já possa mostrar, ele na época era deputado e ele convidou o então presidente Fernando Henrique Cardoso para ir ao seu apartamento, o que é pouco usual, um presidente sair do palácio para ir num apartamento de um deputado. E lá fizeram um congressamento, não foi bem um jantar. Zelinho, inclusive, estava presente. Você estava presente nesse? Eu não ia perder isso nunca, né? Lógico, não, né? Jamais. Nós fomos Mas juntos, ela foi em 1996. 96, né? Tem exatamente a data, acho que 6 de junho. 6 de junho. 6 de junho de 1996. Mas então ele foi influente, sim. E por isso, também como deputado, ele conseguiu grandes progressos, grandes benefícios, né? E verbas para a nossa cidade, né? E depois foi também secretário de Estado da Habitação e presidente da Coab, onde também, mais uma vez, mostrou a sua competência administrativa. Então, todas as fases, todos os passos que ele deu na política, graças a Deus, a gente só pode dizer que foram bem-sucedidos. Essas fotos aqui, vou mostrar algumas delas, eu achei muito interessante, pela questão assim, né? Um político se mostra pelos seus engajamentos, né? E aqui ele está com líderes de outros países, aqui no caso Yasser Arafat, né? Ele era bastante engajado com diplomacia também. Fazia parte, né, porque ele exerceu várias vezes o papel de presidente.
porque quando o presidente se afastava por algum motivo, ele exercia esse papel. Então, ele, até por obrigação protocolar, vamos dizer, do cargo, ele recebia figuras que visitavam o Brasil, figuras de destaque, presidentes, embaixadores. Presidente, não sei se é do Suriname. Do Kuwait. Ah, esse é Kuwait. Essa é uma comitiva, a delegação do Kuwait. Gente, tudo isso aqui é engraçado. Vocês falaram assim, daqui a pouco a gente vai precisar de mais tempo. E precisa mesmo. Precisa mesmo. Você como filha, qual é a memória mais marcante que você tem de Ronaldo? Muitas. Porque a gente trabalhava no mesmo espaço, você né? Foi muito engajada também politicamente. Sempre. Hoje eu não diria que tanto, mas eu tinha paixão por política. Mas paixão. O pai, a gente sempre falou, é empresário, mais empresário do que político. Eu não, eu era política daquelas assim, modelo assim, algumas vezes, né, Chilene? Até xiita, né? Gostava, mas... E muito. E acompanhei a trajetória. Ele tentava falar que não era para eu participar, que eu tentava afastar. Quando ele assustava, eu estava assim, menos de 72 horas de volta. Porque eu gostava muito. Do que é que você mais sente falta em relação a ele? Tudo. Nossa, todo mundo, né, Tia Leleta? O pai era muito assim, aquele perfil mesmo. Muito amigo, muito, né, carinhoso. Eu falei assim que no dia do falecimento dele, que também, graças a Deus, antes de você falecer do que ficar em sofrimento, né, a gente tem essa questão também que ajuda a aceitar, né? A aceitar e seguir. Né, que isso não está em todos os endereços, né? A vida e a morte, ela está em todos os endereços. Deus né, você sabe disso, em sua infinita misericórdia e tão fiel que é em pé de igualdade, né? Ele era alma de mãe. Isso eu falei lá na entrevista na porta lá da capela. Não é desmerecer homens como pais, jamais. Mas o pai em si, ele tinha alma de mãe. Por que eu falo alma de mãe? A alma de mãe é aquela que a gente preocupa muito mais do que o homem em si. Não é comum a homem. É uma preocupação mais afetiva. O pai, ele teve uma felicidade, assim, que eu falo, que outros tantos também têm, que ele, como ele foi avô muito novo, ele foi pai novo, avô novo, ia ser bisavô. Ele passou perto, que a minha filha vai ter bebê agora, né, esse mês, início de março. Então ele quase chegou a ver bisneto, né? Então ele conviveu em família, né? De uma forma muito feliz, né, Chilelé? Sim. Não viu, ele viu o pai dele morrer, viu a mãe, que é uma ordem natural. Mas ele não viu um irmão morrer, ele não viu sobrinho e filhos. Então eu acho que você sair da terra com esse... eu acho que é um presente de Deus. Eu acho. Como irmão, quais são as lembranças ou a lembrança, a memória que você tem mais marcante do Ronaldo? Eu acho que seria o caráter dele, sinceramente. Eu acho que eu às vezes me revoltava contra isso, por vê-lo sofrer tanto. Eu via assim aquela insatisfação, aquela revolta que ele tinha com o que acontecia ao redor dele, e que a gente testemunha no que acontece no dia a dia do brasileiro. E em toda a nossa vida, seja a burocracia, seja a ladroagem, seja a incompetência, ele era muito crítico disso e eu acho que ele sofria com isso. Então, um caráter assim, muito retilíneo, muita seriedade. Isso acho que é uma coisa que me deixa orgulhoso dele e eu tenho certeza que é uma coisa que os filhos dele devem se orgulhar dele. Que bom. Zélia, obrigado. Exatamente. Obrigado você, mesmo. Evandro, foi um prazer. Pelo carinho, pela educação, pela gentileza. Adriana que está com a gente aqui, obrigado mesmo, tá? E obrigado, doutor. É um prazer, realmente. Muito, mas muito bom mesmo. Eu não me decepcionei. Então, nem me frustrei. Então para nós foi um alívio que a entrevista tivesse sido
tão light, né? E pelo contrário, eu creio muito que agradável. todo mundo vai ficar com um gostinho de quero mais, porque tem muito mais para falar, tanto sobre vocês, tanto quanto sobre o Ronaldo Perim. O Arte e Memória da Cidade fica por aqui. A gente vai se ver, se Deus quiser, numa próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. Acontecer.